Novidade quentinha sobre o tema PJ como modelo de trabalho válido, regular, legítimo e legal no Brasil. Tem um processo que é o processo que a gente chama assim de lead case, é o processo principal, é o processo mais importante e o julgamento dele vai definir o resultado para todos os processos do Brasil envolvendo esse tema. A grande questão que está em jogo aqui é: um trabalhador de uma empresa, ele pode ser uma pessoa jurídica, um PJ, ou ele necessariamente tem que ser um CLT? E é claro que aqui a gente tem distinções, tá? Não quer dizer que eu ter um PJ eu vou tratar ele absolutamente igual eu trato um CLT. Existem diferenças, mas até pouco tempo atrás, a grande questão é que se o funcionário trabalha para uma empresa com constância, com habitualidade, ou seja, frequentemente, especialmente dentro de um ambiente presencial, físico, ele já tem um pressuposto de que ele é um CLT e tinha pouca margem para que ele fosse outra modalidade de trabalho que custa muito menos para todo mundo, né? Então, as plataformas como o iFood, Uber e outras vieram testando esse modelo e conseguindo colocar pessoas para trabalhar muitas horas por dia, constantemente, ganhando valores maiores e sem estar enquadrado na CLT. Isso gerou uma série de discussões, processos judiciais, até que a gente chega nesse lead case, nesse caso principal que está lá no STF. E qual é a grande novidade sobre o tema? A novidade, se você acompanha esse canal, não é tão novidade assim, porque eu já venho cantando essa pedra faz tempo, eu venho estudando esse tema faz tempo e a gente já tem aqui uma tendência do resultado desse julgamento que está em harmonia com o posicionamento dos ministros do STF, que está em harmonia com novas leis sendo criadas. E o grande ponto é, o Ministério Público, que é um órgão importante que acompanha o processo, deu ali um parecer, que é a posição dele, dizendo o seguinte: não vejo proibição ao trabalhador PJ dentro de uma empresa. Então ele diz que a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, diz que como não é proibido, pode ser permitido. Veja bem, é o que eu falei no começo do vídeo. O PJ não é igual ao CLT. Se você quer ter um PJ regular, você precisa de um bom contrato e de um manual de boas práticas de como conduzir o relacionamento com esse trabalhador, de modo que você não crie aí um risco trabalhista oculto, tá? Para isso eu sempre recomendo, procure uma orientação profissional especializada e faça um bom planejamento, assim você vai ter redução de custos sem trazer riscos indesejados para sua empresa, beleza? Mas a grande questão aqui é, sobre esse tema, temos um posicionamento favorável. Isso é mais um movimento a favor da decisão mais provável nesse caso, que vai ser de: existe o trabalhador PJ no Brasil, aquele que não tem 13º, férias, FGTS e outros direitos trabalhistas da CLT. Ele vai receber pelo trabalho que ele fez, quando ele não trabalhar ele não recebe, e isso aparentemente, para quem é trabalhador, pode parecer que é ruim, porque, poxa, eu vou ter menos direito. Só que existe uma consequência disso, que vai custar menos para a empresa. Custando menos para a empresa, custando menos também para o trabalhador, os impostos, os tributos, os encargos, sobra mais dinheiro na mesa. E aí, o que a gente vê nesses modelos, então independente dos comentários que aparecerem aqui embaixo no YouTube, que tem gente que defende um lado ou defende o outro, a minha experiência mostra o seguinte: nesses modelos, os trabalhadores costumam trabalhar mais, aqueles que querem trabalhar mais, que tem essa liberdade, e costumam ganhar não só o mais, costumam ganhar bem mais. Então tem vários estudos mostrando, por exemplo, que um motoboy médio de entregas em empresas normais CLT tem um salário médio de R$2.000, recebe limpo lá na casa de uns R$1.800, R$1.900. Tem lá os seus direitos que vem depois, mas o que entra para ele mensal limpo é isso aí. O entregador do iFood costuma tirar em média de R$3.000 a R$3.500, alguns até mais do que isso. Então, o valor que é pago é quase o dobro do valor que um CLT recebe. Eles trabalham um pouco a mais, não é muito a mais, e eles recebem muito a mais. E o iFood fica com muito a mais também, e o dono da loja muito a mais também. Porque o X da questão aqui é que quando sai o peso do Estado, do governo, dos impostos e dos tributos, existe mais liberdade para distribuir mais dinheiro. E, gente, vamos ser sinceros, o dinheiro é incentivo. Então, se eu sou um empresário, um empregador, e eu puder e eu tiver mais dinheiro para dar para o meu funcionário, eu quero fazer isso, sabe por quê? Porque isso motiva ele e ele produz mais. Esse é o X da questão. Então, o jogo inteligente e estratégico das empresas eficientes não é corte de custo a qualquer preço, porque se eu só cortar custo, evitar aumento para funcionário, eu não vou ter um funcionário estimulado, empolgado, com vontade de fazer acontecer porque ele sabe que vai ganhar mais. Eu vou ter um funcionário fazendo o mínimo necessário, o básico, porque ele só tem que cumprir aquele horário, ele quer ganhar aquele valor mínimo, ele sabe que não vai ter aumento. Se for uma pessoa com ambição e ela quer crescer, ela vai até procurar um segundo emprego, vai procurar uma outra fonte de renda, etc. Então, veja só, esse tema teve novidades,
partes. Ainda não chegou a decisão final, assim que tiver eu vou atualizar aqui no canal, mas ele está conectado com outro vídeo aqui do canal, que é a questão da jornada 6x1, o fim da jornada 6x1. Então, sugiro que você assista também esse vídeo, que em total relação, essa nova limitação que pode vir para o CLT em relação ao que é a realidade do PJ. Duas realidades bem diferentes, já estão diferentes hoje e a minha previsão é que elas vão ficar ainda mais diferentes no futuro, tá bom? Gostou desse vídeo? Deixa nos comentários o seu feedback, seja ele positivo ou negativo. Não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal e acompanha todos os vídeos que a gente posta por aqui. Nos vemos lá nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!